Olá, sejam bem-vindos ao Em Cartaz, o programa da arte, da cultura, do entretenimento de qualidade. TV aberta São Paulo, você está assistindo por esse canal, na Claro e na Vivo TV, e em todo o território nacional, pela TV Com Brasil, na Claro, na Vivo e também pela Sky. Mas, além disso, tem as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube, onde a gente deixa guardadas todas as entrevistas que a gente faz aqui no programa. Esse programa tem o apoio cultural da NORS, uma empresa que acredita na cultura. É isso, podemos começar. O Em Cartaz está no ar. Quando você abre a porta de um ônibus, é igual uma porta de uma igreja. Qualquer um entra. O preto, o branco, o pobre, o rico, o ladrão, o estuprador. Entra de tudo, Maria Alencar. Rosa, tudo bom, menina? Tudo bem, meu Prazer querido. te receber aqui. Estou feliz de estar aqui. Zósima Trupe, queria que você falasse um pouco da Zósima Trupe, que essa história do ônibus é uma característica do grupo, né? O espaço de investigação cênica do grupo é dentro do ônibus. Sempre foi? Sempre foi. Nasceu a partir dessa relação com o ônibus, né? Com os ônibus, com o transporte público. O Anderson Maurício e a Tati Lustosa, que são dos primeiros fundadores do grupo, eles moram no extremo leste e eles estudavam em São Caetano do Sul. Nossa. Então eles fazem esse trajeto e a gente se encontra em São Caetano, né? Na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. E eles faziam esse trajeto, né? Constantemente para poder fazer o curso lá, né, o curso de arte dramática. Quando finaliza o curso, né, no último semestre, eles ficam pensando onde que a gente vai fazer teatro, e aí um dia eles se encontram dentro desse ônibus e falam, nossa, por que não? Por que não investigar esse espaço, ocupar esse espaço como um espaço a ser investigado e a ser ocupado com outras formas, né? Com arte, né? Porque quando a gente pensa no ônibus, é sempre num lugar muito estranho, é sempre muito difícil, tá lotado. É hostil. Não é bonito, não é uma imagem. O Anderson fala, não é uma imagem bonita. Né? A gente fala, nossa, qual que é essa relação com esse espaço? Não é uma relação tranquila, confortável, né? Então, a partir dessa experiência deles, eles falam, bom, vamos fazer teatro no ônibus. E aí eles montam o primeiro espetáculo, que é um espetáculo, uma dramaturgia da Cláudia Barral, que a Cláudia assina a dramaturgia da Cobradora, é uma parceira de longa data. E aí isso foi em 2007. E aí eles montam o Cordel, da Cláudia, um espetáculo lindíssimo. E a Zósima é um grupo de repertório, né? E esse primeiro espetáculo ainda está no nosso repertório, continua no repertório. Eu chego na Zósima em 2011, né? Então eles já tinham um tempo aí. Eu chego em 2011... Já tinham pego muito ônibus. Já tinham pego muito ônibus, amigo. Nossa, é muita labuta. Cruzando a cidade, né? Cada integrante da Zósima mora num ponto específico. Então a gente tem essa prática mesmo, né? Familiaridade, né? Com o espaço. E aí... E com os códigos, né? Sim, tem seus códigos, sim, né? Tem os códigos. E aí nós fizemos uma residência artística no Terminal Parque Dom Pedro, longa, né? E dessa experiência, né, eu junto com o Anderson, a gente falou, nossa, a gente precisa começar a pensar em outros trabalhos, né? E aí o Anderson, como provocador, assim, ele falou, nossa, cada artista do grupo vai criar um espetáculo, um espetáculo individual, um solo, um monólogo, vamos pensar nisso, né? E quando ele fez isso, a gente abrimos o olhar, né, e começamos a se relacionar mais a partir dos nossos desejos. E aí, um dia, a partir de uma imagem, assim, da relação com as cobradoras... Cobradora de ônibus. De ônibus. Aquela que fica sentadinha, aquela que passa, faz o troco, vê passar o cartão.
Não pode pular catraca. Não, ela, como diz no texto, ela conversa, ela orienta, ela organiza e ela bota ordem quando precisa. Porque o motorista olha para frente. Sim, claro. Ela olha para os lados, é descida, é subida. Então, e aí junto com o Anderson, a gente falou, cara, cobradora, vamos montar cobradora. Né? Mas antes da cobradora, a gente tem outros espetáculos, temos muitos espetáculos, né? Como te disse, é um grupo de repertório, então a gente tem muitos espetáculos dentro do ônibus. E tem dentro do ônibus, do nosso ônibus... Ah, vocês têm um ônibus? Temos um ônibus. Tem um ônibus. Depois de muito tempo, né? Foi em 2013. Porque os primeiros trabalhos vocês faziam... No transporte público. Só que aí a gente pegava o ônibus, que era um ônibus que era usado como transporte público, sim, e aí a gente fazia ali uma troca com a empresa, e ele cedia nesse espaço, né? E aí a gente montava, o cordel foi assim, dentro de um ônibus comum. E aí depois a gente devolvia esse ônibus. Não podia ter um arranhão. Não, gente, pega do mesmo jeito e devolve. É filho de vó. Então, devolve. E aí o cordel foi feito dentro desse ônibus, que ainda era usado na linha, era devolvido para a garagem. Nesse caso, não. Na cobradora, não. A cobradora é o primeiro espetáculo, né, que está dentro do grupo, que a gente faz fora do ônibus. Quer dizer, você não está dentro do ônibus, você está tratando de um tema relacionado ao ônibus, ao transporte público, é a cobradora e tal, mas não está dentro do ônibus. Não, a cobradora ela tem essa relação direta, né, como o nome diz, né, são cobradoras de ônibus. Acho que a encenação e o cenário, ele remete muito ao espaço do ônibus, né? Essa coisa das janelas, a questão do metal, da estrutura dura, fria, a cadeira, né? Tem uma cadeira que eu fico sentada e do lado tem as janelas, assim, que é dentro de uma estrutura que remete a esse espaço do ônibus, né? Essa sensação. Mas é o primeiro espetáculo. E vocês estão circulando, e né? Agora a gente está fazendo uma circulação grande. Vamos ter apresentação agora em março. Já a gente dá as datas aí. Agora, o que é essa cobradora, vamos dizer, cenicamente, vamos dizer, dramaturgicamente, como é que a coisa acontece? A dramaturgia, ela acontece a partir da pesquisa em história oral. Então, o que a gente vai fazer para criar esse texto? Eu falei, gente, a gente já está diretamente em contato com essas cobradoras, né? Então, vamos entrevistar essas cobradoras, vamos sentar e conversar. E lá se foi eu e o Anderson conversando com essas cobradoras, entrevistando. Você está falando especificamente cobradoras. Cobradoras. É comum ter cobradoras? Tem bastante? Hoje é comum. Eu já vi algumas, mas eu achei que era uma minoria. Assim, não, hoje é comum. Eu acho que tem menos que homens, né? Mas é comum. É comum. Mas é uma profissão que está entrando em extinção também. Exatamente. Ela está meio que desaparecendo. É uma profissão subalterna, né? Tem essa relação. Mas está sempre sob essa ameaça de extinção. Né? E aí a gente... Já houve umas tentativas? Já, não. Tem lugares que não existe mais. Não tem mais, né? Não existe mais. Tem várias cidades do Brasil assim, que não tem mais cobrador, é só motorista. Mas aí você fica pensando também, né? Qual que é essa função da cobradora? Né? E qual que é a função do motorista? Você dirigir um ônibus é uma responsabilidade muito grande, claro. Carregar sei lá, 40, são 50 vidas, pessoas, são vidas. E aí o motorista acaba desenvolvendo também a função que seria do cobrador, da cobradora, né? Então é uma precarização do trabalho, acaba, né? Porque a cobradora ela não está lá só para cobrar, né? Ela também está para organizar esse espaço, sabe? É uma espécie de vigia também, de organizadora, de zeladora, vamos dizer. Eu gosto dessa palavra de olhar mesmo o espaço, de cuidar desse espaço de certo modo, assim, porque é muita gente. Entra todo mundo dentro desse ônibus. E o motorista não tem como olhar... Né? Nem sabe o que está acontecendo lá atrás. Não, como vai mediar uma situação? E tudo bem que não é a função dela de ficar mediando e resolvendo conflitos, mas se ela está ali, ela acaba olhando para isso. Papel, né? Justamente, porque entra adolescente dentro do ônibus, entra gente bagunceira. Gente bagunceira. Então, tem um lugar ali que
que é importante também essa função. Então, aí vocês foram entrevistando, então, essas cobradoras. A gente fez um processo de entrevista de história oral. E elas foram contando as suas experiências. Longuíssimo, foi longo um processo. E ela foi contando essas experiências e todo esse material foi gravado. E aí eu fiz a transcrição desse material. Ave Maria. Nossa, tá muitas páginas, amigo, muitas páginas. Muitas páginas. E esse material foi entregue a Cláudia Barral, que foi fazendo essa costura de histórias, né? Porque o texto da cobradora, ele é construído principalmente por histórias, pelas narrativas dessas mulheres. Os relatos. Os relatos. Então, são relatos, e são relatos fragmentados. Não existe uma construção linear, né? De que essa dessa cobradora, dessa. Não. É uma mistura. São as cobradoras. São vários corpos que se juntaram em um só, né? Então, é uma boniteza a construção dessa dramaturgia, né, olhando por esse lugar, porque é uma coxa de retalho, assim, de muitas histórias. Muitas vidas. Muitas vidas. E todas elas são nordestinas. Todas são? A gente não foi um processo de escolha, assim, vamos que sejam nordestinas. Eu falei, não, todas elas, quando a gente foi perguntar, nordestinas. Ou é de Pernambuco, ou é de Paraíba, ou é de Ceará. Foi uma coisa, falei, gente, como as coisas, como o acaso vai acontecendo, né? Vai confluindo. Tem umas fotos, eu vou mostrar as fotos, nós estamos falando de A Cobradora. A Cobradora que vocês vão fazer agora, dia 20, quinta-feira, às 20h30, na SP Escola Teatro, ali na Praça Franklin Roosevelt, no Centrão. E dia 22 e 23, sábado, às 8... sábado e domingo. Dia 22, sábado, às 8, dia 23, domingo, às 7, no Centro Cultural Santo Amaro, lá na Avenida João Dias. Legal, depois a gente repete aqui para vocês. Cadê as fotos para a gente ver? A cobradora lá. Isso. Essa foto é da estreia no Vila Mariana, que nós fizemos em 2019. Poxa, é mesmo? No Sesc Vila Mariana? No Sesc Vila Mariana. Né? Você falou da presença de metal, né? Isso, essa estrutura. Que remete, vamos dizer, àqueles tubos de dentro do ônibus, onde você segura, né? O cenário é do Anderson Maurício e da Natália. Tá. Remete também à janela. Elas são, essas cobradoras, na pesquisa que vocês fizeram, elas são satisfeitas com o seu trabalho? Com o trabalho, de certo modo, sim. Tem uma realização né, nesse trabalho. Até assim. pela origem delas, devem ser pessoas que vêm... Porque foram pessoas que saíram do seu lugar de origem e vieram para cá em busca de trabalho. Uma oportunidade. De oportunidade, né? Então, tem um lugar, assim, de satisfação, né, do trabalho, de falar, olha... Eu sou cobradora, eu faço isso. Tem uma profissão. Tenho uma profissão. E todas elas já se aposentaram, né, as que eu entrevistei. Elas estavam em processo de transição, de aposentadoria. E aí elas se aposentaram e tinha, assim, na fala, tinha uma satisfação. Falou, agora eu estou aposentada, agora... e aí com muitas histórias. Conquistas que têm um grande eu comprei minha casa, comprei minha casa, paguei a faculdade do meu filho. Isso tem um valor para a pessoa, né? Não, tem uma parte no texto que ela fala, que tem muito a ver comigo também, que ela fala assim, quando eu cheguei em São Paulo, quando eu cheguei no Tietê, já veio assim na minha cabeça, aqui eu vou fazer minha vida. Eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou criar meus filhos sozinha e vou trabalhar. Porque São Paulo só serve para isso. E aí a gente fala, cara, gente, São Paulo só serve... O sonho de muitos deles é voltar, né? Não, a maioria, né? A maioria. No caso das que eu entrevistei, não, né? Nesse caso específico. Mas o meu irmão, ele veio para cá, nesse mesmo processo do Ceará. Você é do Ceará. Meu irmão veio para cá, trabalhou 3 anos e foi embora. Foi embora. Né? Falei, não, aqui não. Eu já fui pensando em voltar. Certo. Não fazer morada, né? Mas no caso das cobradoras, elas fizeram, né, daqui sua casa. Bandeira aqui. E aí, com esse trabalho, construíram casa, criaram os filhos, a maioria sozinha, mãe solo, o marido foi embora. E nas histórias...
tem muita história de relato de violência, né? Violência doméstica, violência no trabalho, situações assim que dentro do cotidiano, né, considerando a questão social, né, que passa pelo Brasil, que eu acho que passa, a gente não vai viver isso para sempre, né, em algum momento isso precisa mudar, não é possível que a gente continue dentro desse cenário, né? Não, eu acredito que em algum momento isso muda. Elas construíram, sabe? Fizeram a vida. Elas fizeram dentro disso, né? Fizeram a vida. Nessa precariedade toda. E tem uma força, né? Acho que tem muita coisa desse sofrimento mesmo, que é cotidiano, que faz parte dessa estrutura, mas elas têm uma força, sabe? Assim, eu acho que tem a felicidade, assim, essa coisa do... Não é um corpo triste, é um corpo feliz. E é um corpo que está pronto para falar assim, olha, eu não vou esmorecer, não vou baixar minha cabeça. Comigo não. Não, a gente vai resolver. Comigo não. Né? E essa coisa do corpo feliz, quando o corpo está feliz, ele... A gente tem um teaser aí, vamos ver um teaser da Cobradora que vocês vão fazer, quinta, às 8h30 da noite na SP Escola de Teatro, Praça Roosevelt, sábado às 8 da noite e domingo às 7 no Centro Cultural Santo Amaro. Cadê o teaser para a gente ver? O ônibus vira casa. Aqui a gente pensa, a gente passa, a gente sonha, chora. Tem horas que você precisa ter uma postura. Eu gosto do ônibus. Eu gosto de ser cobradora. Maria da Conceição de Lima Barbosa, Maria Nilva Gonçalves Carvalho, Maria da Conceição Barbosa, Maria das Graças dos Santos Melo. Todo dia nasce uma mulher. Todo dia nasce uma mulher. A ponta da faca findou o risco de vida, mas não temos medo de sangue. Hoje vamos relatar o meu corpo! Uau! A Cobradora, Maria Alencar Rosa. Obrigado pela sua presença aqui, Maria. Tem alguma coisa mais importante que a gente não falou? Não, eu acho que vá assistir a Cobradora. Ah, sim, Cobradora. E que a gente possa criar novos mundos e novas relações. Isso mesmo. Eu acho que a gente precisa disso. Um abraço para o pessoal do Osma Truque. Obrigada, tá querido. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Ah, Hora do Filme. Hora do Filme. Temos um trailer aí que a Sandra Bastano escolheu para a gente assistir. O que será que ela escolheu? Vamos ver. Foi. What is that? Is that a butterfly? Yeah, I'll just sit right next to you right here. You're so classy. We'll build you a belt. A money belt? I got dollar signs like a real hoe. No, but you're manifesting with those. I got a kid who wants someone who speaks Russian. She's gonna take care of everything you need. God bless America. А ты работаешь вне клуба? Not too shabby. What do you do to get all this? I'm a really big drug dealer. Oh, really? You trust me? No. Welcome to Vegas! If I get married to an American, I wouldn't have to go back to Russia. You want me to be your little wifey? I'm serious. 3 carats? What about 4 or 5 or 6? I give it 2 weeks, bitch. I'm just gonna go chill in my mansion or whatever. Ты что делаешь? Потому что я, может, вот так в мой дом ходить. Наткнулся на какой-то проститутке? What? This is not a real marriage. We're getting in annulled and you have no say in it. Your life will be destroyed. I need you to help find Ivan. Fine. I am Ivan's wife! I like Anora. It's a good name.
Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave. Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso, a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work. Uma herança acaba gerando uma série de tensões familiares por causa de uma tradição. Herança, às vezes, é um negócio que dá uma complicação do caramba, né? Cada membro da família tem uma visão diferente sobre essa herança. E agora? André Myers. Tudo bom? Tudo bom? Vamos falar sobre isso. Carlinhos Tuckson. Tudo bem? Yes, tudo bem. A peça se chama Isso é Herança? Isso é herança? Exatamente. É uma Isso dúvida que fica na cabeça das pessoas, mas isso é herança? É uma dúvida, eu acho que ela já conta muito sobre o que é a peça, sobre esse conflito que gera sobre o que é herança. Né? A peça, basicamente, ela fala sobre tradição, sobre a herança e essa tradição que traz desde a parte da divisão, quem fica com o quê. E aí entra aquela dos conflitos também. Por que um merece mais e o outro não? Sim, enfim. E por trás disso tem um conto de fadas, acho que todo mundo conhece, Os Três Porquinhos. Pois é, isso é uma coisa que me intrigou. Falei, como assim? O que é entre os três porquinhos dessa história? O Orlando que teve essa ideia. Orlando Ribeiro. Não faço ideia de onde ele tirou, mas enfim. Desde o início do projeto, ele me passou algumas coisas referente a essa ideia. Que na verdade, assim, Os Três Porquinhos, o clássico, né? Ele tem o porquinho que tem a casa de tijolo, a casa de madeira e a casa de palha. Isso. Teoricamente, se a gente avaliar isso, se percebe que um tem mais poder aquisitivo que o outro. Assim, e são todos irmãos. E são personalidades diferentes. São personalidades diferentes, exatamente. E ele incorporou essa ideia do clássico com questões mais humanizadas, né? Porque se a gente for analisar assim mesmo, friamente, no dia a dia das pessoas, quando morre um tio, um pai, uma mãe, você percebe que os irmãos ali geram um conflito muito grande, né? E sempre tem o irmão que já está na casa, que aí ele fala que, putz, eu que moro aqui, então ela é minha, enfim. Eu que tomei conta do papai. Exatamente. Aí tem esse conflito já que ele é formado diretamente o nosso dia a dia. E tem um outro conflito que eu acho que esse é mais subjetivo, apesar de a gente não tratar nada relacionado a isso, que é política, porque no geral tem um outro conflito que é meio por fora, assim, meio no inconsciente sobre a questão porque a gente tem essa divisão, né, na política direita e esquerda, e na herança a gente tem, na nossa peça, tem o irmão mais conservador e o outro mais liberal. E tem a do meio que ela, né, faz esse contraponto para gerar os conflitos, né? Exatamente, o centrão. A gente não trata nada não tem zero política. Não entra nesse assunto, mas ele tem esse jogo, assim, a gente consegue levar para o nosso dia a dia através dessa forma também. Porque esses conflitos surgem justamente muitas vezes em função disso, né? Sim, exatamente. A pessoa que, vamos vender logo a casa e pegar essa grana e vamos viajar, né? E tem um outro que, não, vamos conservar a casa. Realmente isso que acontece, do mais velho querer seguir a tradição, a mais nova que querer, enfim, se libertar, e o mais novo de todos que é extravasar. Exatamente, o rebelde. O rebelde. E aí entra nesse negócio também de tipo, o que cada um vai fazer com o seu, sendo que eles não recebem a mesma quantia. Então... Que é uma complicação imensa. Né? Porque é uma tradição que o mais velho receba mais, a do meio receba tanto. Então, quer dizer, isso é uma tradição. É uma tradição, pelo menos da peça. Sim. Exato. E o mais velho sempre é favorecido. Sim. Tá? Basicamente, dessa herança que eles recebem, 10% é para o mais novo, 30% para
do meio e o restante pro mais velho. Porque ele tem Isso é motivo. Ele tem é que, na verdade, ele tem essa responsabilidade também maior de manter que aquela família, né, seja unida, continue estruturada. Então, provavelmente, se ele entrega ali para os outros dois a mesma quantia, ou divide igualzinho, rapidamente isso seria dissipado e eles iam ter problema. Mas daqui, né, no fim das contas, todo mundo se sente um pouquinho lesado de algum lado. Mesmo esse que ganhou um pouco mais, ele percebe que ele ficou com a maior parte da tarefa, de cuidar, de fazer... Eu tô ganhando mais, mas também... Né, eu tenho muito mais trabalho, eu tenho muito mais... É mais difícil a minha parte. Vou me matar aqui para manter esse pessoal unido, exato, para adiante e tal, né? Sim, caramba, que temática legal essa, hein? É bem curioso. A gente passa, às vezes... Em algumas ruas, você vê uma casa velha caindo aos pedaços. Você fala, pô, mas por quê? É uma herança. Quer dizer, os herdeiros não conseguiram se entender. Exatamente. Né, na administração. Aí fica aquela casa caindo aos pedaços até. Né? Sim. Quantos conflitos que surgem, né? Em função disso. E essa peça tá legal, assim, porque é uma peça até que para a família inteira. Tem algum palavrão, coisa e tal, mas é uma coisa que você pode levar os seus filhos, pode... É uma peça familiar, então é legal de você ir também já para ver, né, o que vai dar a família. Olha, meu filho. Exatamente, tipo, cuidado com isso. E ela tem uma parte bem cômica, né? A gente trata várias questões assim de uma forma um pouco engraçada, tem os conflitos que é um pouco mais tenso, mas assim, a maior parte da peça ela é mais leve, ela tem esse lugar mais animado e, né, de ter um pouco de interação ali com a plateia. O roteiro já tem algumas piadinhas, mas os atores, eles roubam, assim. Deixa isso pra lá, eu vou fazer. Não tem problema. Olha, eu tive uma ideia. E fazem isso na hora do palco, é gostoso. É legal. É gostoso, bacana. A gente vai sentindo, vai brincando e de acordo com o que a gente percebe. Essa coisa, você estava falando da tradição. A tradição, quer dizer, ao mesmo tempo que ela atrapalha, vamos dizer assim, né, o andamento, né, da divisão, não sei o quê, mas ela também puxa, vamos dizer, para uma união, né, entre as pessoas da família, né? Sim. São os valores, né? Eu acho que a mais sacada boa da peça é ver que essa união não é uma tradição, não é algo que tenha que te puxar, é algo que você tenha que sentir. Sim. Então, essa quebra que a tradição faz de ser tipo um anel. Não, a gente tem que estar unido porque é uma tradição. Não, a gente tem que estar unido porque a gente quer estar unido. Certo. Então, tem uma hora da peça assim, que você para e fala, entendi. Eu acho que tem o lugar assim, né, eu acho que pro desfecho é quando você entende esse equilíbrio, porque é bom existir um pouco de tradição, né, de um lugar mais certo. E também essa ousadia do outro lado, que às vezes descobre coisas novas, né? E você aprende outras coisas. Que é o que faz o mundo andar, né? Exatamente. Aí você consegue, até que você consiga equilibrar isso, né? É um pouco difícil, mas quando você chega nesse lugar, você percebe que tudo flui muito bem, né? Você é o irmão o quê? Eu sou o mais novo, o palha, o porco palha. Você vai receber 10%. Só que recebe é o que causa na peça. A gente tem umas fotos aí, nós estamos falando de... Isso é herança? É uma interrogação. Exatamente. Isso é herança, né? É um texto em direção do Orlando Ribeiro, o André Myers faz assistente de direção, Carlinhos Tuxon está no elenco, junto com a Luna Milano, o próprio Orlando Ribeiro e Tainan Porcel. É isso? Exatamente. Porcel. Cadê as fotos aí para a gente ver? Olha só. Quem temos ali? Essa é a Luna Milano e o Orlando. Nosso diretor. Engordou o Orlando. Quando eu conheci ele era mais magro. Eu já conheci assim, não tenho autoridade. Magrinho. Ela faz a porca madeira, que é a do meio. A do meio. A irmã do meio. E o Orlando faz o porco tijolo, que é o mais velho. É legal esse negócio do porca madeira, o porco tijolo. Eles são divididos assim para cada uma das casas. Falando da porca madeira, tem um plot twist assim muito bom. Que acontece. É que se eu falar aí, né, é melhor assistir, assistir, mas tem uma coisa muito legal ali. É um outro porco ali ou não? Na verdade, sou eu, é o palha. É porque... Eu acho que eu posso explicar essa parte, né? Você que sabe, eu não dou... fala logo! Tem um momento da peça onde eu preciso convencer o lobo, né? Porque tem o lobo! Tem o lobo! Que é o cara aí eu preciso convencer ele, porque como eu me sinto lesado por causa dessa tradição, eu preciso convencer ele a me ajudar a tramar um plano. E eu... Quer dizer, é um cara externo, fora da família. Exatamente. E ele é apaixonado pela porca madeira.
Aí eu peço uma ajuda dele e para que eu convença ele é ator, ele tem uma série de funções ali, como o Lobo mesmo, ele tem várias funções, ele se adapta muito fácil ali. Aí eu, para convencer ele, eu meio que finjo que eu quero ensaiar uma peça com ele, aí eu vestido de mulher, uma peça do Romeu. Tem um metateatro ali. Exatamente. Tem um metateatro. Exatamente. Ele tá com esse capacete aí, o Orlando. Isso, é que aí nesse momento ele tá construindo a casinha dele de tijolo. Já só. Vamos embora, mais fotos. Aí sou eu. O Lobo. O Lobo, Tá aí, né, parceiro? Esse Lobo aí tá me parecendo meio... É um paquerador. Ele é. Olha. Essa é uma parte de interação com a plateia do nosso ensaio geral. Então, agora eu tô vendo ali que ele tá com um rabo, o Lobo. Sim, é o único que tem alguma caracterização. Uma caracterização da fábula. Nós atores temos também os narizinhos de porquinho. Não colocado, a gente faz a maquiagem. A maquiagem com o narizinho. De acordo com o narizinho de porquinho. Tá. Quer dizer, remete à fábula original do Exatamente. Do Lobo. A gente traz esse... Fernando não quis uma coisa muito... animalesca, mas deu alguns pontos de destaque para... É tudo de uma forma humanizada, né? Aí eu ensaiando lá com o Lobinho essa parte. É bem legal essa parte, porque tem uma quebra bem grande, assim, de todo o contexto. Assim. Não, o Lobo é sempre uma figura... Sim. Sim. Não, e o Tainan, esse nosso colega, ele faz brilhantemente. O Tainan Porcel, né? O Lobo sempre é o que mais atrai, né? Sim. E é o que tem mais... É o vilão, né? Vamos dizer assim. Né? Não sei se aí na peça mas... Né? Não, ele é aquele... É o ponto, né? É o meio da história. Se não tiver um lobo que segure ou que atraia, pá! Tudo. Sim. E o Tainan, ele tem um quê de humor, que ele tira umas piadas assim... Você não sabe da onde surgiu. Olha lá os 3 porquinhos lá. Os 3. É muito dele. O Orlando, então, que veio com essa proposta de fincar a coisa na história dos 3 porquinhos. Eu conheci ele através assim que ele inicia esse projeto de chamar os atores, porque o texto ele fez ali, né, mais ou menos em 2014, com outro grupo que ele tinha. Então ele escreveu, só que essa galera dissipou e ele resolveu pôr em prática porque ele achava que uma ideia muito boa, que ele gostava muito daquele texto. Aí ele me procurou ali, na verdade ele fez uma publicação precisando de atores, eu entrei em contato, a gente estava em outro núcleo, acabou que esse núcleo se desfez, eu falei, não, vamos para cima, vamos fazer, vamos acontecer. Aí eu fui indicando alguns colegas, atores e tal, aí a gente, enfim, chegamos nesse grupo e estamos aí tentando. E o Myers entrou nessa história? Eu entrei no 45 do segundo tempo. Eu entrei faltando acho que um mês para a peça, 1 mês e meio. Foi, porque o Orlando estava na função de ator, de diretor, de escritor, e aí eu fui assistir um ensaio, que o Tainan me chamou, e eu falei, você não quer uma ajuda? Você respirar um pouquinho? Aí difícil você escrever, atuar e dirigir, estando em cena. Produzir, sair em todos os E ele tá fazendo tipo 20 coisas ao mesmo tempo, aí eu cheguei e falei, viu, respira um pouquinho, deixa eu dar a minha visão também, aí eu dou as minhas ideias, a gente coloca, se você gostar, beleza, senão a gente tira, não tem problema, mas graças a Deus ele foi bem receptivo também, mas eu entrei assim no grito já, pra começar, e foi uma loucura, mas deu certo. Deu certo. Sim. Vocês estão fazendo lá no Espaço Parlapatões, na Praça Roosevelt, 158, ali no Centrão, naquela praça que ferve ali. Toda sextas-feiras. Sextas-feiras até o dia 2 de maio, né? Exato, até o dia 2 de maio. Às sextas, se não me engano, 9 horas da noite. Às 21 horas. Todas as sexta-feira até o dia... Todas as sexta-feiras de março, abril até 2 de maio. Até 2 de maio, perfeito. Praça Roosevelt, quem não conhece, ali no Centrão, perto de metrô, fácil de chegar, no Espaço Parlapatões, que é uma delícia, né? É uma delícia. É um ponto de encontro, também é gostoso. Tem um barzinho ali junto com o teatro, terminou, toma sua cerveja, ou chega antes, tá ali de boa e é um espaço bem bacana. E é um ponto de encontro mesmo, né? Os atores se encontram. Ali você vai encontrar diversos atores, inclusive globais e tal, que eles estão sempre por ali rodando, assistindo uma pecinha. Eu já cheguei a encontrar, inclusive, algumas vezes, alguns atores que se apresentaram lá e estavam ali, batendo papo com a galera. E normalmente acaba uma peça, já tem outra começando, ou então a sua acaba junto com a outra, os 2 elencos sentam ali. O pessoal às vezes vai no Parlapatões, aí sai, vai no Sátiro. Tem às vezes algumas apresentações na SP, Escola de Teatro, que também são muito boas dos alunos.
Então tá tudo ali conectado. Quem gosta de arte é um lugar. É o ponto. Cheira arte. Isso é Herança, texto e direção do Orlando Ribeiro, com Carlinhos Tuxon, Luna Milano, Orlando Ribeiro e o Tainan Porcel. Assistente de direção do André Myers. Temos aqui o Myers e o Tuxon. Até o dia 2 de maio, todas as sextas-feiras, às 9 da noite, 9 da noite, lá no Espaço Parlapatões, na Praça Roosevelt. Legal, meninos. Vocês estão felizes? Sim, muito. Agora que já começou, agora, né? Já engatou, agora é só ir. Aquela coisa a pressão da estreia. Não, é que a peça, querendo ou não, é uma coisa muito viva, né? Então a gente sempre está encontrando coisas, aqui dá para melhorar, aqui dá para chegar mais. Bom, isso nunca acaba, né? Então, a gente inicia esse processo de estrear já ainda meio... Precisamos fazer mais. É que a gente ficou na dúvida, mas foi rolou muito bem. Até o quarto dia ainda você está ajeitando as coisas da estreia, então não dá para relaxar ainda. E o espetáculo, o teatro é isso, né? Sim, Até o final da temporada ainda vai aparecendo coisa. Cada dia uma estreia. Cada dia uma estreia, né? Cada dia Exatamente. Legal. Bom, sucesso para vocês, um abraço para Orlando, para o elenco todo. Tá? Muito obrigado. Sucesso lá. Satisfação. Prazer conhecê-lo, muito obrigado. Também. Deixa eu ver o que nós temos aqui agora. Agora a gente tem a programação de shows, espetáculos teatrais que vão acontecer pelo Brasil afora. Para você se programar, é a nossa Agenda Brasil. Quem somos nós? É a pergunta que está na nossa frente. Porque fizemos do passado a resposta para o futuro. Um caminho onde todos vão na mesma direção, sem nunca deixar ninguém para trás. Peça por peça, fazemos parte deste grande todo. E para que tudo funcione, é com ambição que fazemos a nossa parte. Porque o todo é maior que a soma das partes. Aqui, todos são peça-chave. Abrimos assim a porta ao desafio e juntos daremos a melhor resposta. Por isso, a pergunta que importa fazer é: quem somos nós? Somos todos nós. Making it work. Em 1624, olha só o que aconteceu. Um homem foi preso à boca de um canhão e executado cruelmente. Quem era ele? Quem matou esse homem de maneira tão bárbara? Vamos saber aqui sobre essa história real com o João Nin, tudo bom? Tamo junto, tudo bem. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Você veio aqui cheio o que é? São penas, são adereços. A gente sempre vem paramentado, né? A gente, esse corpo da gente que se mistura com o ecossistema. Você é potiguar. Eu sou potiguar, que nasci no Rio Grande do Norte, e sou potiguara, que é minha etnia indígena. A sua etnia, potiguara. Tá. Na verdade, potiguara é em homenagem aos potiguaras, né? A gente, né? Mas é uma falsa homenagem, porque parece que é um povo que não existe mais. Mas nós existimos tradicionalmente no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba. Só que na Paraíba e no Ceará eles não têm esse problema de confusão, essa despolitização de achar que... Eu falo que toda vez que nasce um potiguar, morre um potiguara, né? Porque é uma homenagem que... Imagina se todo mundo do Brasil fosse Guaranu. Os Guarani iam ficar putos, né? Ninguém ia entender nada. Ia crescer, eu sou Guarani, Guaranu, o que é isso? Né? Uma falsa homenagem. Uma falsa homenagem, né? Cara, que história é essa, bicho? Quer dizer, 1624, deve ter sido durante aquele período que os franceses ficaram lá. Então, na real, época, 1614. Né? Entre 613 e 614, que foi o chamada França equinocial, França Equatorial, né? Que esses 8 anos de colonização francesa que não deu certo, mas que eles devem ter executado muita gente. E aí Tibira, esse caso foi documentado por um frade
francês, que eu não sei pronunciar o nome, Yves Duvreux, não sei como fala, e ele documentou num capítulo chamado O Indígena Cria Batismo. Mas não tem um nome. Um indígena que cria o batismo, que pediu o batismo. Só que não tem nome. É um indígena indigente. Então, na real, Tibira é um nome que eu acho que o Luiz Motti, que é o pesquisador que encontrou esse documento, encontrou outros relatos que tinham a ver com tibiró, que é um verbo em tupi que tem a ver com fazer sexo com vaso de trás, homossexualidade, e aí deve ter batizado de Tibira. E aí sabia a etnia, que era Tupinambá, mas também no texto não tem necessariamente assim um dado que ele era Tupinambá, mas aí foi se especulando e nessa literatura oral foi se espalhando assim a história. Essa história foi narrada oralmente, foi passada de geração em geração? Eu lembro que antes de ler o livro, essa raiz documental, digamos assim, eu já tinha ouvido muito falar. E aí eu tinha tido a ideia em 2019 de fazer meu primeiro monólogo. Eu fiz, acho que eu vou procurar essa história. Mas já deve ter filmes, já deve ter peças, já deve ter um monte de coisa. E aí quando eu fui pesquisar, só tinha matérias que saíam de 6 em 6 meses falando a mesma coisa. O primeiro caso de homofobia documentado no país. Mas, cara, ainda alguma coisa estranha aí. E aí eu fui na fonte, fui num sebo virtual, no site, pedi esse livro e fui ler. Do Motti? Não, aí o Luiz Motti encontrou também esse livro. Esse livro é Viagem ao Norte do Brasil, de 1613 a 1614, desse Yves Duvreux. Está disponível ainda? Está disponível. E aí li o capítulo e fiquei abismado, porque quem acende o canhão para a morte, para a execução pública de Tibira é outro indígena. Caramba, bicho. Né? E aí, nessa mesma época que eu decidi fazer o monólogo, eu estava insatisfeito com essas informações, né? Porque assim, não dá para falar que Tibira era gay, que Tibira era travesti, que Tibira era não binário, porque essas palavras de hoje também vieram de Caravelas, né? Então, Tibirá, Qualira, outras palavras talvez façam mais sentido, né, para essa figura que é uma ancestral dissidente. Ela era dissidente da sexualidade, de gênero, do que estava posto ali, mas não dá para botar nas palavras de hoje, né? E aí também me incomodava essa coisa do primeiro caso e tal. É o primeiro caso documentado. Provavelmente existiram outras morrendo antes dela, depois, né? Tanto é que na peça a gente coloca outros sons de canhões, e não só o da execução dela, porque a gente acredita que enquanto ela estava vivendo tinha outras morrendo, né? Então o desafio, na verdade, foi isso, imaginar a vida para Tibira, porque a gente tinha a morte, a imagem da morte. A imagem da morte. É ela na frente de um canhão para ser estourada ao meio, dividida ao meio. O relato, quem registrou isso foi um padre, você falou, um frade. Um frade, né? Você leu esse relato do frade. Como é que ele relata isso? Como é que ele olha isso? Olha, é muito violento, primeiro, né, de se ler, porque ele debocha no sentido de que fez tudo de pecado, tudo de errado, agora na beira da morte está pedindo para ser batizado. Até parece, ele tanto fala, eu não batizei, chamaram outra pessoa que fizeram, mas eu não batizei e tal, né. Então ele dá esse lugar de desdém. E quando fala sobre o outro indígena conhecido como Cardo Vermelho, Caruatapirã, que acendeu o canhão, de que ele fala assim, vou acender para mostrar para vocês que nem a gente aceita essas coisas aqui também não. Então era um cara que estava ali se vendendo para os franceses, né? Sim, claro. Para sei lá o quê, né? Para se dar bem, né? Para ficar numa boa com os franceses. E aí foi muito louco que no período de pesquisa para escrever o texto, porque eu escrevi o texto e lancei o livro em 2020 e agora só em 2025 que está sendo feita a montagem teatral, né? Foi em São Luís do Maranhão, uma terra que nasceu Pablo Vittar, Botapô, Fraimes, vários artistas, Amy Paixão, né, vários artistas incríveis LGBTs. E aí eu lembro que a Pablo Vittar tinha postado uma frase na época, um ditado popular que era: a árvore fica muito triste quando percebe que o machado que a corta tem a base também feita de madeira. E aí na minha ficção... Somos da mesma matéria, né? E aí na minha ficção eu coloco Caruatapirã, esse Cardo Vermelho, como irmão de Tibira. Porque eu gosto de me apropriar das mitologias cristãs para utilizar contra esse mundo que nos aprisionou, digamos assim. Pegar Abel e Caim, botar Caruatapirã em Tibira. Porque acho que isso contrasta mais ainda essa ideia de que nós estamos dando tiros nos próprios pés, né? E que a gente precisa se unir contra algo que é maior, que nos assola, o colonialismo, o neocolonialismo, o capitalismo. Você está estreando essa peça agora? Estrei sexta-feira agora. Não foi feita antes ainda? Não, a gente fez uma abertura de processo, fez 6 apresentações em 5 comunidades indígenas no final do ano passado.
do povo do Guarani-Andeua, não, aqui em São Paulo. Guarani-Andeua e Guarani-Biá, inclusive um beijo para todo mundo da Piaçauera, que é uma terra que eu trabalho há 7 anos, né, meus parceiros de fazer esse que a gente chama de teatro, esse ato verdadeiro, esse contra-teatro, que eu não sei se você sabe, mas o teatro foi a primeira linguagem artística a colonizar o país, né, ensinar o cristianismo, o português. Então, o que a gente tem feito, esse movimento hoje em dia, é de utilizar o teatro por contrário, para devolver dignidade às línguas, corpos e culturas indígenas. Então, Tibira ele é todo feito em tupi-potiguara, por exemplo. Você usa o tupi-potiguara na peça? Ela é encenada, texto todo no final, quando colocam roupa em Tibira, quando a colonização vai se materializando, ela começa a falar em português. E ela fala, eu também sei falar como vocês. Né? E aí, mas só nessa meia culpa, nesse assim, momento, né? Nesse final, será que só assim então vocês vão entender? Né? Nesse sentido. A gente tem feito muitas concessões, né? Então eu brinco com isso, brinco com que coisas do teatro eu quero abraçar, que coisas eu quero romper. Eu fico brincando com isso o tempo inteiro. Perfeito. A gente tem umas fotos, nós estamos falando do Tibira. Tibira que você está fazendo lá no Sesc da Avenida Paulista, né? Até o dia 6 de abril, de quinta a sábado às 8 da noite e domingo às 6. No dia 2 de abril, que é uma quarta-feira, é um feriado? 6 de abril, 6 de abril. Dia 2 é uma data extra, quarta-feira. Quarta-feira vai ter uma sessão extra às 8 da noite, mas até o dia 6 de abril lá no Sesc da Avenida Paulista. Tem as fotos aí pra gente ver? Olha você ali em cena. São lindas as fotos do Matheus. Você usa essa... peraí, volta lá. Essa tinta vermelha no braço. Isso no braço, nas pernas, no pescoço. Você usa isso. É o quê? Um urucum? É alguma coisa? Nesse caso não é urucum aí. A gente faz uma outra tipo de mistura, mas remetendo ao urucum. Urucum, né? Tá. Olha só, essa botija. É botija? É um tipo de botija. Né? É uma igaçaba, ela é uma urna funerária. Na verdade, ela é uma alegoria para muita coisa. Ela é útero e ela vai se transformando no final no canhão que executa Tibira. Então é esse eterno retorno, né? De onde Tibira nasce, de onde morre onde nasce. Vai sendo... Né? Porque, na verdade, ela é um fantasma, ela é uma aparição. Aqui quem fala é uma morta, né? Sim. Quem vem contar essa história todo dia, quem renasce é ela. Mas, assim, nós... Tradicionalmente, tínhamos muitos povos que enterravam, né? E tem sido encontrado, na verdade, cada vez mais cemitérios com urnas funerárias, essas igaçabas com corpos inteiros dentro. E então, achei que seria esses desenhos na urna, é característico também? Esses desenhos foram feitos pela Mara Carvalho, que também é uma parente indígena, e a gente fez uma pesquisa assim, sobre símbolos tanto tupinambás, que é a etnia de Tibira, quanto também da minha relação, porque potiguaras são tupis, né? A gente é do tronco tupi também. E aí eu tenho toda uma questão com a escrita com Y, que é uma vogal sagrada tupi. Então ela também fez uns grafismos, umas coisas baseadas. Porque a gente olhando assim, remete... A primeira ideia que vem é Marajoara. Todo mundo fala, uma urna Marajoara, Fala, gente, urna Marajoara é do povo Marajoara. As urnas dos outros povos é urna dos outros povos, mas é a mais famosa mesmo. É a mais famosa, né? A primeira ideia sempre é isso. Vamos ver um vídeo, a gente tem um trechinho do Tibira, que está em cartaz lá no Sesc Paulista até 6 de abril, de quinta a sábado às 8, domingo às 6. Cadê o vídeo para a gente dar uma olhada? Mamona, cara, a Enipo. A Caimbeba, Marado, Supetuara, a Yempe, Antônio, Carapanaíba, Yendepi, a Supetuara, Ai,
A gente está vendo ali, é um ritual que ela está fazendo com ele. Tem umas cenas entre a história de Tibira que são como uns flashbacks, que são a relação de Tibira com as plantas, como se ela tivesse um conhecimento da medicina tradicional, né? E aí, durante vários momentos, ela só fala nome de plantas. E aí, esse momento, aparece a mãe dela, que é a Clara Potiguara, que é como se fosse o momento que ela está passando esse conhecimento, vivendo esse mesmo ritual que ela aparece fazendo sozinha, agora mostrando de onde veio, né? E, ao mesmo tempo, é a cena que a mãe visita ela no cárcere. Então, é uma mistura de passado e presente, e aí as legendas... A gente está cantando uma coisa, as legendas são contando a história. Contando a história. E a gente, você usa essa cenografia, tudo vermelho. Tudo vermelho. Eu adoro vermelho, e Tibira também, essa tragédia, né? Muito sangue, esse corpo que foi estourado, explodido, então o vermelho é bem presente. Tem mais um trecho. Eita. Vamos ver mais um pedaço? Tibira, gente, lá no Sesc Paulista, de quinta a sábado às 8, domingo às 6 da tarde. Mais um trecho aí pra gente dar uma olhada. Céu, mano, yante anamate, oikobe, ko ubupe. Shisu. A Tabajara, Ixete, Tupinambá, Ixé, Aecuiano, Aé, Mocoianga, Cocaabo, Icuabo, Pirate. Quero Piriba, Naquele ritual anterior, agora aí você canta uma canção composta ou é alguma coisa que remete... A primeira canção ela foi uma canção original para a peça que eu e Clara compusemos. A Clara assina a direção musical, né? E essa segunda canção, que é uma canção que Tibira canta quando está presa no cárcere, é um provérbio potiguara que a gente compôs ano passado junto com o Valber Félix, que também é potiguara, que a gente gravou para o meu disco, chama-se Nha Etimbó, significa voz, fumaça de corpo, está em todas as plataformas digitais, quem quiser acessar. E aí a gente achou que fazia sentido, nesse momento de cárcere, Tibira cantar um provérbio potiguara. Dizem que os potiguaras vieram dos tupinambás, então os tupinambás são ancestrais da gente, assim, a gente achou que faz sentido. Já tem uma descendência. Exato. Fala que é um subgrupo, que era os tupinambás comedores de camarão, aí virou potiguara, comedor de camarão. E aí é ace oikobé, ace omanon, iandé namate oikobé ko ubupé auiera manhene. A gente nasce, a gente vive, a gente morre, mas o nosso povo viverá nessa terra para sempre. Lindo, cara. Você fala fluentemente? Não falo, e a peça é justamente sobre isso também. Porque nós, potiguara, somos considerados o primeiro povo indígena a escrever a própria língua no papel. Que são as cartas de Felipe Camarão para Pedro Poti, entre Antônio Paraupaba, em 1648. Então tem essas 6 cartas escritas, né, tudo em tupi. Só que nós somos um povo que nós não falamos a nossa língua. Inclusive, eu sou do único estado brasileiro que não tem nem terra indígena demarcada, que é o Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Paraíba eles têm, claro, é de território demarcado. E aí, eu fiquei pensando assim, eu acho que o teatro, a música, são formas de devolver a língua para o nosso corpo. Correto. Então existem professores, né? A gente do Rio Grande do Norte tem a primeira escola, a João Lino, que foi reconhecida pelo MEC. Nós temos professores como Romildo, que é o que tem feito a consultoria para a gente, que é potiguara da Paraíba, e está retomando a língua, para pensar assim, como utilizar essas ferramentas coloniais para devolver a língua para o nosso corpo. Então eu utilizei uma maneira com que o tupi seja parte do meu cotidiano.
o Tupi, por causa do teatro, o Tupi agora faz parte do meu cotidiano. Do seu dia a dia, e agora claro. eu sei um monte de coisa. Eu não sou eu sou cantante do Tupi, eu sou atuante do Tupi, e meu sonho é morrer falante. Eu disse, se eu falhar, eu vou colocar um monte de caixinha de som ao redor do caixão com tudo que eu fiz, e eu vou morrer falante, né? Tibira, gente, Sesc, Avenida Paulista, fica lá no Avenida Paulista, 119, de quinta a sábado, às 8, domingo às 6 da tarde, até o dia 6 de abril. Caramba, cara, que trabalho bonito que você está fazendo, e que importante. Muito obrigado. E que importante. João, tamo junto. Um grande abraço, sucesso para você, tá? Obrigado demais. Muito bom. Deixa eu ver o que temos aqui. Não tem mais nada. Acabou o programa, nosso tempo está no fim. Não se esqueça das nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o YouTube, todas as nossas entrevistas ficam lá postadas no YouTube. Aproveitem os palcos, as ruas, os cinemas, os teatros, aproveitem as coisas boas que a cultura de São Paulo tem para oferecer. Muito obrigado ao apoio da Nors, uma empresa sempre preocupada com a cultura do nosso país. E até a semana que vem. Abraços. Foi. Invisível, explorado, casa, carro, de graça, combustível liberado.